ciente, não precisa mais. Mas a palavra final, ela tem sempre que ser ministrada, né? Então, também, em pouco tempo, estarei ministrando aos irmãos. 1 Pedro, no capítulo de número 3, essa palavra é uma palavra muito importante e que todos nós devemos pegar ela como exemplo. É isso? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, o título da leitura é o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo do pastor Jacó. É isso? Segundo o exemplo de Cristo. Amanhã, queridos, todos vocês que estão aqui nessa noite vai poder dizer assim: olha, eu fiz parte da Aliança. A Aliança, quando começou, foi em 3. Vocês têm ideia? Estava conversando com o pastor Márcio um pouquinho aqui, e eu falei assim: hoje, você achar o breve que quer acabar poço, como eu falei com o pastor Braga hoje na sua casa, é difícil. Todo mundo quer igreja grande, né? E a gente começou ali, só eu, minha esposa e mais uma irmã, que não é uma irmã qualquer. E hoje nós estamos no que estamos, porque Deus, como disse o pastor na sua mensagem aqui, porque Deus estava aprovando. E a gente entende que quando Deus está no negócio, tudo vai fluir, porque Ele é o comandante. Então hoje a Aliança, ela vem crescendo e o maior objetivo é pregar o amor, vivendo o amor, porque não tem sentido nenhum você pregar uma coisa que você não consegue viver. Eu vejo tanta falsidade hoje nesses obreiros que pregam uma coisa, mas que ele não consegue viver uma vírgula, não vou falar a palavra, uma vírgula daquilo que ele está pregando. Isso é ruim, porque olhando Deus para ele, não vê ele como um fiel, mas vê ele como um hipócrita. E esses dias atrás, eu ouvi um irmão falar assim: pastor, eu ouvi uma palavra sua, porque, irmãos, eu estou daqui no banner aqui, eu tenho o nosso site lá, né? A Aliança, www.aliança.com.br. Todas as nossas mensagens, inclusive essa de hoje, e tudo que vocês estão pregando aqui, vão parar lá no site. Então, ele falou assim: eu ouvi uma mensagem do Senhor, e eu dei muito glória a Deus, porque o que o Senhor prega é o que o Senhor vive. Eu falei: mas você está admirado por isso? Não é, pastor, porque é interessante, é gostoso a gente ver pessoas que pregam o que vivem. Eu falei: mas filho, eu não estou fazendo nada de extraordinário, eu só estou fazendo aquilo que a Bíblia manda. E se eu pregar algo que eu não vivo, então que virtude tem nisso? É isso? Mas o texto em questão diz assim, olha, versículo 8 do capítulo 3: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Isso aqui, irmãos, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei pensando, falei assim: como que é isso? Ser todos de um mesmo sentimento. Porque a maior barreira, a maior dificuldade que eu encontro hoje é que os obreiros, é que a igreja sinta a mesma coisa que eu estou sentindo. Porque enquanto o pastor está sentindo de buscar a Deus, enquanto o pastor está sentindo de orar a Deus, de clamar por misericórdia, para que Deus pudesse salvar essa nação dessa enfermidade crônica, que é a falta de interesse de buscar a Deus, que a igreja de hoje está cheia de tantas coisas menos de Deus. Tanto é que nos cultos hoje a gente vê muita igreja vazia, porque os crentes não têm mais vontade de ir. Então, eu fico pensando, se dentro do meu coração eu falo: Deus, como que é isso? Sentir essa mesma coisa. Porque para sentir a mesma coisa, eu tenho que estar conectado. Hoje,
no mundo, falando aí no mundo aí fora, existe uma situação que nós chamamos de internet, não é isso? Através da internet, todo mundo se conecta com o mundo inteiro, né? Eu converso com pessoas de todo quanto é lugar, e tem pessoas que os irmãos não sabem, né? Mas eu tive o privilégio, a oportunidade de estar fazendo um curso de inglês, porque na época eu prestava serviço para as empresas dentro do navio, e chegava lá dentro e a gente não sabia falar nada. E tinha umas pessoas engraçadinhas lá que falavam umas coisas, eu só sabia falar yes, tudo era yes. O camarada falava, não entendia, yes. Aí eu comecei a perceber que eles falavam um negócio, perguntavam o outro assim, perguntavam para mim, yes, eles morriam de rir. Eu falei, isso não vai ficar assim, Jesus. Não vai ficar assim. Aí contratei um professor particular. Falei assim, eu não quero que você fale, eu não quero, entendeu? Eu só quero falar. Falei, não quero que você fale nada comigo, não andar na rua, é inglês, eu não vou entender nada, mas eu não quero que você fale para mim, explica. Você vai mostrando com o dedo. E assim fez, e eu aprendi. E hoje, tem algumas pessoas fora do país que não falam nada de português, e eu também não falo nada do idioma deles, mas a gente conversa muito bem em inglês. E me passou alguma situação do que está acontecendo fora, e lá no país deles, e aí me mostrou uns vídeos, e eu falei, como que é isso? Porque aqui o governo não tem esse sentimento de amor, e de cuidar, e de que todos têm esse mesmo pensamento de servir a Jesus. Aqui a gente não pode, nem pensa. E um detalhe, eu estou falando com você aqui, mas eu nem posso falar, porque nós somos monitorados. E um dia eu estava conversando com um abençoado lá, e eu escutei uma oração, sabe, lá do Hamas. Falei, tem alguém... Por favor, não fale. A gente não pode. Aí, trazendo isso para a realidade, falei assim, lá, as pessoas, né, que estão no governo não sentem que a obra de Deus, ela precisa alavancar, que precisa ser falado do amor de Deus. E as pessoas são oprimidas, as pessoas, elas vivem escondidas, falando do evangelho, mas escondidas. E aqui nós temos a liberdade. Aqui nós temos uma gama de oportunidades de poder falar do amor de Deus. Mas as pessoas não querem, sabe por quê? Elas não têm nenhum interesse. Tem irmãos de culto que lá manda mensagem para mim, pastor, não vou estar no culto hoje não, porque vou estar com a minha família no shopping. A Bíblia fala que a gente tem que cuidar da nossa família. Sabe o que eu falo, irmãos? Amém. Eu nunca vou debater com uma pessoa dessa. Sabe por quê? Porque assim, olha, eu acredito e creio muito que nós temos que cuidar da nossa família, mas tem um dia. O dia, a pessoa escolhe justamente o dia que eu tenho para poder adorar a Deus, para poder levar a família no shopping. Mas eu tenho outros dias, eu tenho sábado que não tem culto na igreja. Eu tenho sexta-feira, tem outros dias. E outra coisa, eu posso levar a minha família no shopping domingo de dia. Por que eu tenho que levar à noite? Mas teve um mais abusado, falou assim, pastor, eu não vou estar no culto hoje não, porque hoje tem uma sessão de cinema, um filme que está sendo lançado, e vai ser top. E amém. Porque o Senhor não pode dar aquilo que o Senhor não tem. Para mim, viver o amor, ter interesse e fazer algo de Deus, e enfrentar chuva, enfrentar sol, calor, entendeu? Tá com a perna doendo, tá tendo um caroço na perna, tá com o meu pé com, como é que fala, furunco? Certo? Furunco. E eu falo assim, não, eu vou porque eu amo Jesus. É diferente. A igrejinha, que quando eu aceitei a Jesus, pensa os senhores que hoje sou pastor presidente da Delícia, que foi fácil, pegaram o ministério e colocaram na minha mão, não foi nada fácil. Eu passei por todos os processos, não é que nem hoje que se fabrica, pastor, a pessoa aceita Jesus hoje. Quem que é você? Eu sou pastor. Você não teve uma escola, não teve uma estrutura, não teve um ensinamento.
Na minha época, pastor, para você ser obreiro, era colocado à prova. Era colocado à prova. E um detalhe, pastor dava cada lapada na gente no meio de todo mundo, para ver se a pessoa aguentava. Se espanasse, não servia. Era chamada, mas vai chamar a atenção de uma pessoa. Eu falei assim, eu estava lembrando disso, sabe? Eu estava lembrando disso. Eu falei assim, eu vou chamar, eu quero levar aquele pessoal do presbítero. Eu vou dar uma chamada nele só para me ver no que dá. Mas não tinha como eu chamar a atenção dele, porque, sabe aquela pessoa que é, zen, pessoa dedicada e tudo. Eu falei assim, mas eu tenho que achar um motivo para mim poder chamar a atenção dele, só para mim ver se vale a pena, se eu vou ter um inimigo ou um amigo do meu lado. Eu falei, Deus, quando eu fui chamado, foi assim. Me deram lapada, entendeu? E um detalhe, o dia que foi para mim ser consagrado, o pastor falou assim, olha, morava no interior, e era o campo de Vila Alpina, Madureira, na época. Era o pastor... Ai, meu Deus. Ele foi pastor aqui em Americana também. Esqueci o nome dele, não me lembro agora. E aí, o pastor falou assim, estou indo para São Paulo, sabe? Quer ir comigo? Ele não falou assim, não, eu vou te passar, não. Quer ir comigo? E eu trabalhava, ele sabia que eu não podia. Eu falei, pastor, eu gostaria de ir, entendeu? Mas é que eu tenho trabalho, né? Você que sabe. Quiser ir, 7 horas eu estou lá na rodoviária. Peguei e fui falar com o meu chefe. Disse, olha, acontece que estava aí com o meu pastor para São Paulo, há 19 anos. Não, sabe, você quer ir? Tudo bem, pode ir. Também não falei nada para ele que eu ia. Também não sabia, porque todo mês ele ia e levava um acompanhante. Eu não gostava de viajar sozinho. Quando eu cheguei na rodoviária que ele me viu, você veio, rapaz! O senhor me convidou, eu estou aqui. E naquele dia, eu fui consagrado ao diaconato. Ele falou assim, fiz esse teste com você, para saber se você era de Deus. Eu falei assim, se for de Deus, ele vai. Se não for, ele não vai, também não vai me dar trabalho. Passei por situações que me chamou a atenção no meio de todo mundo, mas deu um grito que eu chorei, mas também não abri a boca. Vai fazer isso hoje? Mas aí um dia esse abençoado, não vou falar o nome dele, né? Tá lá uma bênção, né? Ele esqueceu de fechar a porta lateral da igreja. Um camarada foi lá e roubou uma caixa de som, uma potência nossa, e levou. Eu falei, agora? Porque esquecimento acontece com todo mundo. Não vou penalizar, mas eu motivei a deixa. Pastor, um deslize, eu acabei esquecendo, o camarada entrou e roubou. Aí eu aproveitei. Falei, rapaz, como é que você faz isso? Como é que você esquece, rapaz? É o teu trabalho. Diácono, é para cuidar e tal. Falei e virei as costas. Quando eu olhei, cadê o Fernando? O pastor ele saiu. Falei, já era. Falei, vou lá na casa dele. Cheguei lá, bati na porta, chamei e nada. À noite o culto, falei assim, esse pessoal eu nunca mais, né? Quando foi de noite, ele apareceu com a bibinha, sabe? Falei, rapaz, foi na tua casa, o que aconteceu? Não, pastor, é que eu, entendeu? Fiquei meio... Não como o senhor falou pra mim, fiquei chateado, né? Falei, pensei que você não vinha mais. Aí entendi que era um homem de Deus, né? Ele reconheceu que levei ele ao presbitério. Era uma bênção. Então hoje, eu tenho que sentir que a obra de Deus ela vai para frente, que ela precisa ser feita, né? Que é arduosa, mas também quem está, né, na minha retaguarda tem que sentir a mesma coisa. E não pode ser crente melindroso, não pode ser aquele crente que, né, eu fui falar para o pastor, nem pegou na minha mão, não vou mais na igreja. Dá para ser assim, o crente tem que aguentar. Mas para isso, como eu estava falando da internet, eu tenho que estar conectado. Porque quando cai a internet, também já era, não é isso? Você não se comunica com ninguém. Para mim estar conectado, eu preciso gostar do que tem ali. Tem gente que ele não larga o celular para nada. Entendeu? Ele está cozinhando, né? Aqui e só aqui, ó. Com a mão aqui mexendo, e, entendeu?
Que, aliás, quando ele dorme, o celular aqui, né? A pessoa fica tão cheia do que tem ali dentro, que o celular é uma maravilha se nós soubermos usar ele, né? Tem conteúdo, tem tanta coisa, mas a gente prefere os vídeos engraçados. Sabe por quê? Porque eu não estou sentindo a mesma coisa que o meu pastor está sentindo. Tem pessoas que ele está sentindo tão diferente, que quando ele é parado na rua e pergunta para ele se você é crente, ele demora para dar a resposta. Hã? Não, você é crente? Sou. Eu falo assim, o crente que é crente, ele tem resposta na ponta da língua. Você é crente? Sou. Você vai a Deus aonde? Na de Aliança. Onde fica a sua igreja? Na rua, falando de tal e cia. Conheço o pastor? Pastor fulano. Porque esses dias atrás eu me deparei com uma situação que você é crente? Eu falei, graças a Deus sou. Aí eu também sou. Eu falei, sério? Que bênção. Você congrega onde? É na... Ai, Jesus, me fugiu o nome da igreja agora. Eu falei, qual que é o nome do seu pastor? Ai, você vai esperar a pergunta difícil, ai meu Deus do céu. Oi, Jesus amado. Mas eu falei, vou brincar com essa pessoa. Eu falei assim, qual que é tua igreja fica na onde? Então, é lá no bairro onde eu moro. Falei, qual que é a rua da tua igreja? Eu não me lembro assim, de cabeça eu não me lembro, mas eu sei ir. Falei, então, você tem que saber ir, né? Pelo menos saber ir. Por isso, se você não sabe o nome do teu pastor, não sabe o nome da... Não, mas a igreja é conhecida, poxa, a Assembleia também, mas não sei do que. Mas eu falei assim, uma pessoa dessa na minha, eu vou ficar com vergonha. De verdade, mano. Eu fico com vergonha, sabe por quê? Ou eu estou sendo um mau pastor, não estou ensinando direito, ou essa pessoa está totalmente desconectada, não sente nada pela obra de Deus. Não é assim? Então, crente, ele tem que saber aonde ele congrega, ele tem que saber o nome da igreja, o nome do ministério ao qual ele pertence. Ele tem que estar sentindo a mesma coisa. Porque se eu não sentir, eu não vou ajudar em nada. Sabe aquele crente que está na igreja e você fala assim, irmãos, vamos fazer aqui, entendeu? O que você acha? Pastor, para mim, tanto faz, tanto fez, entendeu? Se fizer, a gente tá. Se não fizer também, eu não me envolvo muito, não. Fala para mim. O que eu quero de uma pessoa dessa? Porque eu fico pensando assim, o Senhor disse assim, aquele que se alista nesta milícia, ele não é coroado se não militar legitimamente. Jeremias 43 diz assim, maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir quando você chora, chorar com você, sorrir quando você sorri. Mas se você está necessitado, eu tenho que sentir essa necessidade, também compartilhar. Você quer ver uma coisa? Manda um WhatsApp com aquela pessoa que você acha que é seu melhor amigo. Fulano, e aí, como é que você está domingo? Domingo, ele já quer saber do que se trata, porque dependendo da situação, ele vai falar para você que ele está ocupado. Você vai fazer o que domingo? Por quê? Se ele é aquela pessoa que está junto, domingo, eu estou tranquila. Porque vê o que vier, se você está junto, eu também estou. Mas ele já logo pergunta, por que a pergunta? Não é que eu ia dar um churrasco aqui em casa, não estou fazendo nada não, pode estar junto aí. Precisa levar alguma coisa? É isso? Ele está preocupado, sim. Mas, mandando a mesma mensagem, por quê? Não é, rapaz. É que estou passando um momento tão difícil. Não estou te pedindo dinheiro, não. É que eu queria que você orasse pelo menos uma hora comigo. Ih, rapaz, eu até gostaria, mas tem que ir na casa do Zé Dedeu. E depois de lá tem um prognóstico ali que eu preciso fazer. Então hoje não dá, realmente não dá. Liga pro fulano, quem sabe ele pode. As pessoas não querem sentir com você a tua necessidade, os teus problemas. Mas a Bíblia fala para nós sentir uma mesma coisa. Quando ela fala para sentir uma mesma coisa, entenda que o que vem a seguir, ele dá um exemplo disso, olha só. E finalmente, sede todos o mesmo sentimento, com
passivo, amando os irmãos entranhavelmente. Sabe o que quer dizer isso? É amor que sai de dentro para fora, um amor verdadeiro. Esse amor que eu preciso sentir. É. Aí os irmãos falam assim: pastor, o senhor não precisa estar fazendo isso. Deixa que a gente faz. Eu falei: por quê? Porque o senhor não faz isso lá direto, faz para mim. E qual que é o problema? Pastor, o senhor tem aqui pessoas para fazer isso, o senhor não precisa. E eu falei: agora eu sou Deus. Falei: qual que é a diferença entre eu e você? Não é, pastor, eu vou entrar na igreja, eu vou lavar a louça. Chego lá, eu vou. Não, pastor, sai daí. Falei: não, sai daí não. Entendeu? Por que eu deveria sair? Não, porque isso aqui não é para você. Isso é um prognóstico, é outro. Falei: ó, fica para lá, deixa, entendeu? A mesma mão que você tem, eu tenho também. Se você está sentindo lavar, eu estou. Falei: então, eu também estou. Não sou diferente de ninguém mais. E é assim que a obra tem que ser. É por isso que o nosso slogan é esse aqui, ó. A de Aliança, uma igreja de propósito. Porque nós temos um propósito. E o nosso propósito é pregar o amor e viver esse amor, que é o mais difícil. Eu vejo esses camaradas falando de amor, e, sabe? Mas aonde é que está? O irmão falou assim: pastor, ora por mim, porque eu preciso de um carro para fazer a obra de Deus. E, sabe, eu tenho desejo de levar os irmãos, e, sabe? Eu vejo isso aqui, quando ele que nem doido por acaso, os carros dele não tem porta, não tem freio, não tem farol, não tem nada, nem motor tem, não sei como é que anda, entendeu? Mas ele faz com amor, ele carrega, ele pega, entendeu? Falei: amém, vamos orar. Vamos orar. Orei, Deus deu o carro. Na primeira semana, o irmão carregando. Falei: gente, que coisa linda. Me emocionou, chorei. Mas deu um mês. Falei: irmão, será que dá para você pegar? Pastor, é o seguinte. É que eu lavei o carro, entendeu? Paguei 50 mangos para lavar o carro. E aí, sabe, os irmãos estavam sujando. Sabe como é que é, né, Feliz? Então, isso aí não é amor que se vive. E eu preciso sentir isso, para mim viver. Né? Então, quando eu vejo esse texto aqui, é isso que nós estamos implantando na Aliança, e é isso que será implantado em todas as nossas congregações. Foi o que eu falei para o Luiz. Né? Falei: você vai ser um dos olhos da Oliveira, mas entenda que o que a igreja precisa ver em você, certo? Olha, quando vê falar o nome de Aliança, vê que é uma igreja de propósito, realmente. Uma igreja diferente. É uma igreja que ela não só prega, mas que ela vive. É uma igreja que você vai entrar nela e você vai falar assim: não, eu sinto algo diferente. Vocês receberam uma ligação de uma pessoa de Amparo, acho que de Amparo. O telefone tocou, deu diferente, atendi, né? Alô? Quem que está falando? Eu falei: o pastor Jacó. Ô, pastor, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Uma voz de uma mulher, uma voz cansada. Pois não, minha irmã, aqui posso ser útil? Pastor, estou ligando para o senhor não me conhece, não sabe quem eu sou, mas eu acompanho o senhor pelas redes sociais, né? E eu tenho sentido, pastor, que o seu ministério é diferente. Eu estava dirigindo, de verdade, eu estava indo para a igreja e os irmãos aqui do lado que eu levo, os irmãos no meu carro, entendeu? Eu não tenho esse negócio. E as irmãs, e as lágrimas começou a brotar. Eu tenho visto que o seu ministério é diferente, porque eu acompanho o senhor nas redes sociais e eu tenho visto as suas mensagens e me chamou muito a atenção, porque na igreja que eu congrego não é assim. E eu estou ligando para o senhor, não quero pedir nada. Eu só quero pedir para o senhor, dá para o senhor fazer uma oração para mim? É estranho, não é? Falar estranho, não é? Mas é porque eu senti segurança no senhor. Falei: minha irmã, eu estou dirigindo nesse momento, mas assim que eu chegar, eu vou pegar meu telefone e vou retornar para a senhora
e vou orar pela sua vida. Assim eu fiz. De vez em quando a senhora me liga, pastor, olha aqui. Eu sabia que era diferente. Que bênção. A sua oração trouxe um alívio para a minha vida, porque eu não queria a oração de qualquer um. Eu queria a oração de uma pessoa que realmente tivesse Deus na vida. E isso, irmão, não tem, sabe? Às vezes você posta um vídeo lá e fala assim, mas não vai ter mais pessoas que ele tem desejo, que está com fome, que sente. Ela sente a mesma coisa que você. Ela vai procurar ouvir mensagens que edificam. Não vai querer ficar ouvindo, sabe, vídeos engraçados, palhaçada, não. Ela vai querer ouvir mensagens que edificam. E assim, eu recebo ligações de pessoas. Não foi só essa, não. Várias pessoas ligam, certo? Quando elas começam a ouvir as mensagens que nós postamos lá, né? Assim como os irmãos que pregam no nosso ministério, né? A gente preza muito isso, conhecer a vida da pessoa, né? Para saber se a pessoa ela tem mesmo esse know-how, né? E então a gente não tem dificuldade de reconhecer ministério, cargo de ninguém, irmãos. Eu nunca fui, desde quando eu me conheço por gente, e eu dizia assim, olha, se um dia eu for pastor, certo? As pessoas que trabalharem comigo, mas eu nem imaginava que um dia eu ia ser alguma coisa. Mas eu já tinha esse pensamento, né? Então hoje, a gente está trabalhando nesse propósito, né? Por isso, quando me ligou, né? Pastor, eu precisava da minha documentação e tal. E como eu já tinha uma grande amizade com o Paulinho falou assim, ó, esse eu assino embaixo, não é porque é meu irmão não, mas o cabra é macho, e eu preciso de cabra macho. Eu falei, segundo a sua fala, manda a documentação desse cabra aí pra mim, entendeu? Conheci o Ulisses muito pouco, né, na época da... 40 anos atrás. Mas o Paulinho eu conheço, tanto é que você pode ver que ele não me chama de pastor. Tem gente que fala assim, o dia que a primeira vez que veio aqui, a irmã, diaconisa Marlene, lá porque eu ensino os irmãos assim, olha, chame a pessoa pelo nome, mas antes coloque o cargo dele na frente. Eu ensino a igreja lá isso, certo? Osmar, mas utilize a função do pastor. Respeito, pastor Osmar. Então essa diaconisa Marlene, você é missionária, tá vendo? Eu ensino isso. E também quero que seja usado isso aqui. Você pode ver que toda vez que eu me refiro a você, evangelista Ulisses, diaconisa, entendeu? Então, ela falou assim, pastor, aquele rapaz lá chamou pelo nome, eu falei, mas está errado? Não, por que ele não fala? Não, porque isso aí é um prognóstico antigo, entendeu? E ele, nós temos, entendeu? Ele é meu irmão. Você pode ver que ele me chama assim, né, com Jacó com acento no ar, que nem Jacó é. Mas é porque nós temos uma intimidade muito grande. Eu e ele, entendeu? Então os irmãos não reparem, não. Mas é o sentimento que nos une. Amém? Vocês podem dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos? Lá nós estamos nesse... Deus abençoe. As nossas saudações também são assim, né? Você fala a paz do Senhor, você pode ver que todo o tempo a paz do Senhor, todos nós cumprimentam a paz do Senhor, mas a paz do